Olá, eu sou a professora Karina e hoje irei iniciar com vocês sobre escolas literárias. Mas antes de fazer um vídeo sobre uma escola literária, eu vou falar para vocês um pouquinho do que é a escola literária. It's not a game, it's a rich thing. A escola literária ela corresponde a um período que representa fatos históricos culturais. E fatos históricos culturais é importantíssimos que vocês entendam. História e literatura está extremamente interligado. Por quê? Porque na história é o que ocorre durante um certo período. Por exemplo, durante o período da ditadura militar, durante o período da Guerra Civil, durante o período da Guerra Fria, todos esses períodos são históricos. E dentro desses períodos ocorrem períodos literários. Cada escritor, dentro de um período literário, dentro de um momento histórico, vai se expressar de acordo com aquela realidade. Por isso que a literatura, de suas nomenclaturas, onde há fatos próximos à realidade, porque é a forma que o autor se expressa em relação ao que estava ocorrendo na sua realidade. Então, quando nós temos um período literário, que cada autor se expressa de acordo com o que está ocorrendo. Então, ele pressupõe a adesão de vários escritores no período literário, porque cada escritor vai escrever aquilo que está ocorrendo, aquilo que ele está sentindo. Então, ele vai colocar na escrita, na arte, na escultura, vai se expressar. Na poesia, no poema. Então, ele vai se expressar, ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está vivendo. Então, por isso que a história, ela tá aqui, ó, juntinho com a literatura. E a gente não pode dissociar uma da outra, porque vários períodos literários, a gente só vai compreender quando a gente vê o quê? O fator histórico, o histórico social daquele período literário. Eu não consigo compreender direito o que está acontecendo num período, digamos, onde ocorre o realismo, se eu não for olhar diretamente no contexto histórico. Eu posso compreender, mas superficialmente. Algumas poesias, alguns livros, alguns poemas de tais autores, algumas esculturas estão inteiramente ligados com esse período histórico. E como é que ocorre um período histórico? Como é que ocorre logo em seguida um período literário? O que isso desencadeia? Desencadeia a seção predominante. E como ocorre? Ocorre do desencadeamento do sentido de espírito. Se aquele ator se sentir, durante aquele período em que ele está vivendo, acuado, triste, solitário, então isso já vai decorrer em suas obras, com um espírito mais sentimentalista, mais entristecido, mais dramático. Mas quando ele está vivendo um momento de euforia, um momento de revoluções, um momento que ele acredita que aquilo está sendo muito bom, então já vai ser de quê? De nacionalismo, ele vai exaltar sua pátria, ele vai exaltar sua nação, ele vai ter o prazer de viver aqui. Então isso também vai refletir nas suas escritas. Por isso, do fator histórico está muito ligado à literatura. É muito importante lembrar disso para que também nós possamos entender o que a literatura tem a ver com a nossa realidade. Literatura, apesar de muitas vezes subjetiva, muito difícil em algumas linguagens, ela retrata justamente a realidade. Muitos autores se espelham na realidade para poder escrever, para poder se expressar. E como ocorre a passagem de uma literatura para outra? Como ocorre a passagem de um tipo de escrita para outra? De um período, uma escola literária? Como é que ultrapassa essa escola literária? Não sei. Vem surgindo uma nova escola literária com o fracasso da outra. Mas como assim? Uma precisa sumir para outra aparecer? Não literalmente sumir, mas vai deixando de ter forças, vai surgindo novos escritores, novos artistas e com ele novos sentimentos. Com a mudança do tempo, com a mudança daquele fator histórico, vai surgindo também novos escritores e com isso o modo de escrita é diferente. Por exemplo, um escritor vai seguir diretamente aquela linguagem culta, aquela escrita mais rebuscada, mas ele deixa de ganhar força quando surge um outro autor de um modo diferente. Um escritor que só quer colocar os seus sentimentos livremente, fora de qualquer padrão gramatical, de qualquer padrão culto.
ele só quer se libertar. Então ele quer se libertar e quer que outros escritores se libertem. E para isso, o que vai acontecer? Ele ganha força. Quando alguém se identifica com o modo de escrita dele, com a forma de pensar dele, ele também vai ganhando força e vai chamando outras pessoas. E no decorrer de anos, a gente consegue formar um grande número de obras, com um grande número de escritores, de escultores, um conjunto que nós podemos chamar de escola literária. Aí vou para bem aqui. E as datas? Para que servem as datas no período literário? São exatamente essas datas? Não são exatamente essas datas. As datas servem justamente para fazer essa ligação, para que a gente não perca a cronologia, para que saiba, começou em 1960 e outro já terminou em 1978. Mas essas datas servem justamente só para ter um impasse. A partir daqui já começou um novo movimento, aquele período já perdeu um pouquinho de força. Então as datas, elas não são exatamente naquele período que parou, todo mundo parou de escrever daquela forma, parou de ser romantismo, não. É apenas para servir de uma forma cronológica, para que as datas ajudem a você entender sobre esses períodos. E o que move um período literário? Não sei! Move as revoluções, move as críticas sociais, move o sentimentalismo, move também as revoltas. Tudo isso vai estar dentro de um período literário. As obras são cheias As obras são cheias de maneiras de se expressar, de descrever o que está se passando, o que está se sentindo. Escolas literárias, períodos literários são sempre conectados com a história, com a nossa história. Então tudo que você vai ver na literatura normalmente está quase entrelaçado com a realidade, sempre com uma pincelada do autor, com a sua opinião, com a sua subjetividade, mas vai estar sempre entrelaçada com a realidade. Então, nos próximos vídeos eu irei falar sobre uma escola literária. Ela não é conhecida bem como uma escola literária, mas é importante que nós começamos a falar com ela, que é o quinhentismo, que é uma escola... Não é uma escola. Que é o quinhentismo. O quinhentismo não é bem uma escola literária, mas ele é um momento de literatura informativa, que é a descoberta, entre aspas, do Brasil. E nós iremos ver como é que surgiu o começo dessas escritas sobre o Brasil, em 1500 a 1900. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Que é uma literatura informativa que se inicia em 1500, com a descoberta do Brasil. Então, aguardo você nos próximos vídeos. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Conto com você.